Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando. Você está escutando esse vídeo, porque não há muito o que ver, né? Como eu gravo mais é o áudio mesmo. Pra gente pensar, refletir aqui. Infelizmente é muito triste, é com muito pesar que eu tenho que comentar um pouco esse assunto. Já o Vinícius César e vários outros canais, né, que tentam aí pôr um pouco de sanidade, né? Um pouco de trazer um pouco de reflexão, um pouco de sanidade para essas pessoas, para que elas possam ver a realidade, como o Além do Ateísmo com o Antônio. Temos aí originais gregos da Bíblia, o Antônio Reis. Na verdade eu esqueci o nome dele aqui agora, não é Antônio Reis, eu confundi o nome, mas tudo bem. Os outros canais aí, ateístas que gravam vídeos, tentando trazer um pouco de sanidade pro povo, né? O biólogo Henrique lá no Além do Ateísmo, né? Com o Antônio, ele fez uma live lá com o biólogo Henrique, assim, incrível, sabe? Maravilhosa demais. O professor realmente deu uma aula de biologia lá, destruindo o que ele chama do argumento demente, né? Que é o design inteligente, né? Ele chama de design demente, porque realmente é muito demente, né, para quem é biólogo. Como eu disse já em vários outros vídeos, os biólogos normalmente, o ateísmo ele está mais ligado à biologia, porque o biólogo ele vê, né, a realidade, ele vê ali a vida que não tem nada de planejado, que não tem nada de especial, nem nada, é uma evolução precária, uma em cima da outra. O Pirula já tinha falado também, né, que é tipo é uma coisa em cima da outra, né? Uma coisa que vai construindo uma em cima da outra, que você vê que não tem esse perfeccionismo que os religiosos adoram. E eu já tinha falado também, já tinha comentado a minha visão sobre essa questão de aborto, e infelizmente a gente teve esse acontecimento horrível aí, né? Isso acontece com muita frequência, né? Claro que a gente não fica pensando nisso, porque senão a gente fica deprimido. Eu que tenho um filhotinho que eu amo muito, então eu fico mais chateado ainda com um negócio desse. Como eu já falei também sobre um vídeo sobre empatia, que é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, né? Pensar o que o outro está passando e tudo mais, se imaginar naquela situação, né? A capacidade de se imaginar naquela situação. E é simplesmente terrível, né? Não tem como descrever. O meu irmão estava até comentando, né, que assim como os animais são seres que inocentes, né, indefesos. É muita covardia, é covardia demais mesmo. É uma coisa abominável dessa acontecer. Mas infelizmente eu tenho que falar um pouco, porque é um exemplo que não precisa de mais nada, é um exemplo que está ali. Não preciso ficar exemplificando muito, né? A gente vê aí, eu não preciso fazer muita coisa, já é uma demonstração clara, né? Infelizmente os religiosos não querem saber, né? Eles querem acreditar nas baboseiras deles, mas como eu penso, né? Se a gente conseguir salvar alguns poucos ali da insanidade, a gente já fica muito feliz, né? Se a gente conseguir salvar um ou outro ali que está no meio dessa loucura toda, provando dessas insanidades religiosas. E é mais um exemplo aí do que eu sempre falo. Felizmente tem que demonstrar, né, aí mais um exemplo dessa insanidade de pessoas, porque eu continuo tendo que ouvir, né, o tempo inteiro: ah, não tem problema acreditar, deixa a pessoa acreditar, tá ajudando, a pessoa acredita, não tem problema, deixa elas querem acreditar, acredita. Eu tô assistindo muito o vídeo do Oliver Noronha, por exemplo. Ele parece que é bem religioso, assim, ele é conservador, meio religioso, né? Aí ele veio com esse papo de, ai, que a mulher de Deus, que Deus não sei o que você não tem que ficar pregando ateísmo. Se você não acredita, guarda pra você. Aquele papinho lascado, né? Muita coisa que eu tô assistindo com ele, eu não tô nem as outras coisas, eu nem falar muito, que muita coisa que ele fala eu concordo. É igual eu disse, né? A gente pode discordar sem se matar, sem se odiar. Tem muitos pontos que eu concordo e outros que eu discordo. Esse aí é muito forte, que eu discordo plenamente, né? Vim falar, não, mas não fale, né? Se você não acredita, não acredita, não precisa ficar espalhando. Mas como não se espalha? Como não se fala nisso? Olha só esse tipo de exemplo. A gente já teve um exemplo do pai lá que esfaqueou o filho dormindo.
e parece que ia na igreja, né? Tinha Deus no coração e não sei o quê. Aí eles pegam e falam que, sei lá, que o diabo incorporou no cara, sei lá. Mas cadê Deus pra proteger a criança, gente, sabe? Nossa, sabe, não tem o que dizer muito, você perde até a fala, né? Um pai pegar uma faca e degolar a criança, acho que tinha 3 anos, é uma coisa horrível. Minha esposa ela não gosta nem de ouvir isso, trem. Sabe, a gente, é terrível, a gente, ao menos imaginar alguém machucando o filhotinho da gente. Teve até um camarada, né, engraçado que foi até da igreja, ele me falou uma vez que quando ainda estava tendo culto, eu fui lá com a minha esposa e falou: nossa, a gente dá a vida por essas coisinhas, né? E realmente a gente dá. Eu tive um menininho, mas eu estava esperando talvez ter uma menininha. Isso aí que aconteceu é terrível, né? Terrível. Eles falam que que depois a gente que é ateu, né? O ateu que é mau, que não liga pra nada, que não sei o que come criancinha no café da manhã. E eu tô aqui expondo a minha tristeza profunda, né? De fazer um vídeo sobre isso, e principalmente levando a questão do aborto, que eu já tinha abordado antes. Nossa, é terrível, é terrível. Talvez eu tenha um filho, uma filhinha, talvez, né? Minha esposa ainda planeja ter mais um. A gente pensou em 2, né, no máximo, porque fica muito pesado e tudo mais, né? Questões financeiras, até cuidados mesmo, porque exige muito cuidado, educação, etc, etc, etc. Eu não vou entrar muito nesses detalhes de educação infantil e os gastos, né? Mas a gente ama muito, mas aumenta sim os gastos. É muito complicado ter criança. Igual eu já disse, eu sou a favor de incentivar as pessoas que não querem ter filhos, incentivar mesmo, liberar, faça um tratamento psicológico. Você não quer ter filho? Não tenha, sabe? Não tenha filho. Tem uma prima minha que eles não querem ter filho. Eu não fico lá falando, nossa, eu tenho que ter. Não, se você não quer ter, não tenha. Se você acha que você não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, não tenha. Você não quer ter, você não aguenta, porque criança... Porque dá trabalho, sim, dá trabalho. A gente ama, mas dá muito trabalho. É birrinha, é dentição nascendo, chora de madrugada. Até que meu filho eu posso elogiar muito, que ele não dá muitos problemas. Mas a gente vê muito, a criança chora de madrugada, quer acordar, acorda com fome, aí tem que fazer 2, 3 mamadeiras, troca de fralda constante, aí sobe, começa a andar. O meu jogou o notebook no chão esse domingo, nossa, me subiu uma raiva, né? Mas não dá pra fazer nada, né? Não estragou muito o notebook. Mas você tem que segurar muito, você tem que ter muito controle emocional na hora, porque ele não tá fazendo com maldade, né? Ele não tem muita consciência das coisas ainda, mas dá muita raiva. E aí você engole, né? Porque você não pode machucar nem nada, e você ama a criancinha, você sabe que ela não tá fazendo, mas você tem que ter aquele controle emocional muito grande. Sobe no sofá, tem que ficar... Eu fico que nem goleiro, eu acho que eu já até mencionei, que ele sobe no sofá, começa a correr em cima do sofá, a gente tem que ficar igual goleiro, porque ele ainda acha graça, né? A gente tem que ficar protegendo ele para não cair do sofá, e depois se cair, né, pode dar vários problemas, machuca o bracinho e tal. E a gente faz esse esforço gigantesco, né, compra cadeirinha pro carro correto, sabe? A gente zela muito, tenta educar para ser um bom cidadão na sociedade e tudo mais, e a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, essa criança sendo estuprada, e acaba tendo que outra criança... Eu não vou entrar nem muito nos méritos médicos, né, porque é perigoso para criança, uma criança tão nova ter criança, é perigoso para os dois morrer. Tem as questões da própria criança, que poderia nascer com várias sequelas, problemas neurológicos, e é uma gama enorme. Se você quiser, procura aí, dá uma estudada. Como eu digo aqui nos meus vídeos, é uns vídeos rápidos durante o meu trabalho, eu não tenho tempo para editar nem fazer nada disso. São vídeos rápidos para se refletir mesmo. Se você quiser, procura aí, dá uma estudada. É para te incentivar a estudar também. Eu não vou ficar dando nada mastigado aqui. É tipo os filmes, né, que deixam coisas em aberto lá para você procurar pesquisar. Os filmes que te ajudam a querer ir lá pesquisar. Então vai lá pesquisar quais os efeitos danosos da vida da criança, fora os problemas psicológicos que essa criança vai ter, medo de homem, né, problemas de confiança, são problemas infindáveis. E infelizmente a gente vê esses religiosos aí ridículos,
essas crias de teocracia no nosso país aí ainda, indo lá falando que é pró-vida, essa palhaçada ridícula aí, né, monstruosa, que todo mundo que tem um mínimo de consciência já se, inclusive pessoas famosas já se demonstraram, né, ser contra, já colocaram sua posição, aí já demonstraram sua posição sendo contra essa barbaridade que se viraram contra a criança, né, acusando a criança de ser demoniada, que tá matando a vida. É impressionante, né, mais uma vez aqui dizendo, relembrando, né, olha só como é ridículo, né. E a gente ainda ouve, não, que não tem problema, né, é a crença da pessoa, tem que respeitar. Não, que não tem problema, né, deixa ela acreditar. Esse aí é uma demonstração, é um exemplo clássico, é um exemplo simples. Olha só o que acontece quando você deixa pessoas, né, quando você não se manifesta contra crenças estúpidas, crenças idiotas. Você fala, não tem problema, deixa acreditar. É isso aí que dá o resultado. Aí a gente parece, eu me sinto vendo isso, me parece que a gente está parado na Idade Média. Parece que a gente não evoluiu, né? Às vezes eu já disse aqui, né, que a única coisa que a gente tem para demonstrar que evoluímos é a tecnologia. Porque de resto tem muito ser humano aí que ainda poderia estar dentro de uma caverna lá. Principalmente esses que dizem odiar a ciência e tudo mais. Poderia estar tranquilamente vivendo na caverna dele lá, quebrando coco com osso, né, com um pedaço de pau, porque evoluir na mente, meu filho, tá? Mesmo é um australopiteco lá, é um desses antigos aí. Pode voltar lá pra caverna, porque de evolução mental tá triste, muito, muito triste. E a gente vê aí em religião, você deixar a pessoa, não que tem que obrigar, claro, já falei várias vezes, não tem que obrigar a pessoa a acreditar, porque você não tem controle sobre a mente da pessoa, você não lê mentes por enquanto, né? A gente não tem uma leitura de mentes para saber o que realmente a pessoa acredita, e a gente também não pode obrigar ninguém, né? Teocracia para ditadura não varia muito, né? A pessoa tem que ser livre, mas a gente tem que debater assim, por isso que eu faço esses vídeos aqui, igual aos outros canais que eu citei, que eu até esqueci alguns, mas tem que fazer. Olha só a barbaridade. Imagina se fosse uma filha minha ou uma mulher. É a liberdade da mulher, da criança. Nesse caso é uma atrocidade tremenda, esses religiosos fanáticos, retados. Não só os fanáticos. Por que é o problema aqui? Às vezes a gente pensa, né? Não, mas o levinho ali e tal, igual o muçulmano, né? O pessoal fala, não, mas tem um muçulmano bonzinho. Qual é o problema da gente pegar e, tipo assim, não é aceitar, como é que eu vou tentar explicar? É de você falar que não tem problema, né? De você amenizar. Porque esses caras, eles vão caminhando, né? É tipo quando começa com uma droga, pega uma droguinha mais leve, aí pode não que vai ser sempre, né? Mas pode ir caminhando para drogas mais pesadas. É igual as pessoas, começa levinho, não sei o que, vai virando fanático, vai fanatizando, né? Então corre esse risco, não é sempre que vai acontecer, mas corre esse risco e vai fanatizando. E os fanáticos, eles vão juntando mais fanáticos, né? Eles vão atraindo mais fanáticos. Fanáticos atrai fanático, e vai atraindo mais fanáticos para ali e vai virando aquilo ali que a gente vê aí, essas aberrações aí que a gente vê. E é um exemplo, né, de como a religião pode ser tóxica, pode sair envenenando, né, tudo que toca. A crença na fantasia é ruim, não é legal. Eu já falei aqui, o Neil deGrasse Tyson, né, já falou uma vez, mas não é triste, né, na entrevista lá eles perguntaram a ele, mas você não acha ruim, né, acabar com o sonho, com a ilusão da pessoa? Ele fala, olha, as ilusões devem ser quebradas pelo bem do intelecto humano. Mais uma vez aí eu vou falar, tem que ser quebrada mesmo pelo bem do intelecto humano. Olha só o que acontece quando você deixa pessoas, ao menos não tenta passar para ela a verdade, né? Você simplesmente deixa acontecer, deixa levar, né? Você fica ali caladinho, né? O ateu, igual o Oliver Noronha, parece que dá a entender, né? Ele não disse isso, mas dá para entender. Se você é ateu, guarde para você quietinho. É isso que acontece, olha só, é isso que acontece. Você não tenta nem ao menos acordar a pessoa, sabe? Eu acho que é mais crime você deixar acreditando, sem ao menos contestar. Se você contestou, a pessoa brigou, não quis aceitar, tudo bem. A pessoa vem falar com você. Eu só me manifesto quando me pergunta. Pergunta direta, fala assim, você acredita em Deus? Se a pessoa falar, vai com Deus, Deus te abençoe, nem retruco.
Eu não entro nessas discussões. Vovós também, pessoas mais antigas na minha família, idosos, como eu já disse, eu nem discuto, porque, sabe, a pessoa já tá no fim da vida, acreditou nessa porcaria, nessa palhaçada a vida inteira, você vai discutir com ela agora? Pra ela morrer com depressão, morrer de desgosto, sei lá. A mente dela tá muito mais propícia, menos propícia a mudanças de dogmas, de crenças, então nem discuto. Mas, sabe, pessoas novas, pessoas que têm um conhecimento, que têm ainda uma racionalidade alta, a gente tem que tentar, sim, tem que colocar, não obrigar. Quer acreditar, acredita até no Zé Comé, acredita no que você quiser, mas a gente tem que falar assim, que é uma palhaçada. E olha só, isso aí é um exemplo básico, né? E exemplificando aqui, né? Esse pessoal é mais, como diz o cachorrinho da hipocrisia, né? Age de hipocrisia, né? Porque fala que é família, que é Deus, que não sei o que. Vai pegar a Bíblia lá, Deus matando criança torta direita. Esse povo fala que... Eu já devo ter dito isso no outro vídeo que eu falei sobre aborto e a liberdade da mulher, né? Que aborto é a liberdade da mulher. Se o homem que tivesse filho aí, ele já abortava e pronto, acabou, né? O Drauzio Varela já discutiu isso, Pirula. Então, isso aí já discuti em outro vídeo. O próprio Pirula já fez um vídeo com o Drauzio Varela lá. Quem quiser procurar, pode ir lá assistir. O Pirula fez com o Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele falou de seco. Ele falou, sabe, o Drauzio é um cara bacana demais. Ele falou, olha, se fosse homem, você tinha dúvida que isso já teria sido aprovado? Teria sido aprovado, meu filho. E o mais interessante também sobre, que eu queria até mencionar aqui sobre esse design demente, que o biólogo Henrique arrebentou lá no vídeo do Além do Ateísmo lá. Ele falou sobre a hiena, por exemplo. A hiena fêmea tem um pinto maior que o macho, tem um pênis, né? A hiena fêmea tem um pênis, olha só. Aí ele falou que o homem é uma mulher com testosterona. Ele explicando lá que todo mundo foi mulher quando era um feto lá, quando se foi se desenvolver, não um feto, né? Mas durante a evolução ali, todo mundo teve uma vagina, depois o clítoris foi crescendo e deu origem, né, ao escroto, os grandes lábios lá da vagininha lá do embrião lá do feto lá, ela foi fechando para formar os escrotos, né, as bolinhas lá do pênis e tudo mais. Explicação biológica assim maravilhosa, para acabar com qualquer preconceito retardado. Porque a gente praticamente é quase a mesma coisa, homem e mulher, né? A gente só é uma mulher bombada, né? Eu achei essa definição, assim, espetacular, espetacular. Eu acho que você tem que ir lá ver o vídeo. Vou ver se eu deixo aqui na descrição. É simplesmente para sabe, maravilhoso o vídeo, maravilhoso lá o debate. O debate não, né? O vídeo lá sobre... com o biólogo Henrique, assim, maravilhoso. Além do Ateísmo, o canal, vai lá e procura, assiste. Além do Ateísmo com o biólogo Henrique, assim... Maravilhoso a biologia demonstrando como não há tanta diferença, né, entre a gente. E a religião fica pregando essas coisas ridículas aí. E mais uma vergonha, né, religiosa que a gente vê aí. Então eu sinto muito, mas eu não acho que é muito benéfico, né, as pessoas, esse Olavo Noronha ainda tenta falar, não, que é benéfico. Olha que é benéfico, olha o que a religião faz com as pessoas. A ignorância, né? A ignorância religiosa vai levando a pessoa a acreditar nessas palhaçadas e se virar contra uma criança que foi abusada, que já sofreu, né? Um abuso enorme que, nossa, é muito difícil você tentar menos imaginar isso e ainda se viram contra a criança, falando que a criança vai pro inferno e quer punir a criança. Olha só que horror, né? A criança já sofreu e a religião faz isso, torna as pessoas insanas. É como aquela fala, né, que eu já disse do Sam Harris, né? A religião, ela faz pessoas comuns, pessoas sãs, provarem da insanidade e acharem comum, acharem normal. Isso é que a religião faz, né? Faz as pessoas sãs provarem da insanidade e achar normal. É triste, é lamentável ver essa barbaridade aí. Se as pessoas fossem mais científicas, né, mais sensatas, pensassem mais, elas entenderiam, mesmo com a crencinha lá de Deus, de um ser criador, mas elas entenderiam os riscos, né, biológicos, médicos, científicos. Mas infelizmente não, para isso que serve a religião, para acabar com o raciocínio lógico da pessoa
Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, né? Que destrói o raciocínio lá na hora que fala que é religião, a pessoa bloqueia a racionalidade dela e começa a fantasiar, aí bloqueia qualquer racionalidade, só acredita. Isso é a praga, né, da fé cega, sabe? É triste. E o pior, né, como eu disse, né, esse pessoal, eles são pró-vida só até a criança nascer, né? Depois que nasce, ninguém vai lá dar uma fralda, aí a mãe que se vira, né? Eles querem que a pessoa, é tipo uma punição. Eu tinha falado isso no outro vídeo, é tipo uma punição, né? Eles querem obrigar a mãe a ter um filho como punição. E a criança que não tem nada a ver com isso acaba pagando também, né? É uma maldade, assim, sem palavras, é uma maldade. Aí aquele argumento fraco, né, que adora, mas se a sua mãe tivesse te abortado. Se a minha mãe tivesse me abortado, eu não sentiria falta de não existir, porque eu não teria tido nem consciência, nem a consciência que eu tenho agora eu teria. Então eu não teria consciência de existir. Logicamente eu não saberia o que era não existir. Sabe? Então esse argumento é simplesmente ridículo, falacioso, sem lógica nenhuma. Eu não teria existido e pronto. Eu não saberia, eu não teria consciência sobre a existência. Então não faria diferença eu não ter existido. Sabe? Então é um argumento ridículo, isso aí que aconteceu é bárbaro. A gente está parado na Idade Média, é um pensamento medieval em pleno século XXI. O pessoal é pró-vida só até a criança nascer, depois que nasce ninguém quer saber, que se dane a educação, a segurança, a vida em família, né, saúde para criança, aí que se dane, né? Aí, isso é típico do próprio Deus que eles creem, né? Se você pegar a Bíblia lá, você vai ver que Deus sai matando criança torta direita, eles ficam pró-vida agora, mas e o dedeuzinho deles? Ah, mas isso era no Velho Testamento, aí vem com esse papo, né? De exagege e a porcariada que dá vontade de vomitar, né? Que é porque do Velho Testamento, então seu Deus muda de ideia, né? O Deus é o Deus que segue ideias da época, né? É um Deus de época, né? Ele segue leis e regras da época, pensamentos de época. Que Deus estranho, né? Ele não é um Deus evoluído, ele segue a regrinha da época. É piada, né? Piada velha essa aí. E lá na Bíblia, pega lá, vai, pesquisa na Bíblia lá, o filho mata o filho do próprio, o boiolão lá, que fica pegando o filho lá do rei lá, o Davi, né, passador de rodo, em tudo, Davi pega até homem, Davi é o que aparece na frente, o super-herói Davi da Bíblia pega tudo, né, pega homem, pega mulher dos outros, pega concubina, escrava, a festança da picança lá, né, a pica sagrada, né, as picas sagradas lá, come solta, sabe, dá uma revolta com esse negócio, sabe, é revoltante demais. Aí os super-heróis da Bíblia lá mata filho, torta direita, mata criança, Deus mata dilúvio lá, joga dilúvio, mata as crianças tudo. Aí mata o filho do Davi, mata os primogênitos, é uma matação lá na bodega desse livro aí, mata todo mundo, aí tá beleza, aí não, mas não, aí pode. Agora matar uma célula que nem evoluiu, nem criou consciência ainda, nem criou os nervos, né? O principal lá, que é o sistema nervoso central, nem foi criado o sistema nervoso central, aí não pode tirar, porque Deus está dando a vida. Aí você vai argumentar com o acéfalo da pessoa, aí você fala, olha, mas nem estava vivo, não pode ser considerado consciente. É uma vida, mas nem está consciente, não vai nem saber a diferença. Não, mas é Deus que cria. Se falar lá, Deus matou a pancada de gente lá na Bíblia, matou criança. Que tem que passar sangue de bode nas portas. Vai lá ler essa bosta desse livro seu. Tem que passar sangue nas portas, sangue não sei o que, porque Deus estava matando todo mundo. Matou aquela novela, gente, ridículo. Vou falar aqui de novo, porque eu não consigo sair da minha mente aquela novela ridícula. Você fala que é licença poética, né? Fez o filho do faraó uma pestinha, só para depois matar ele no final, né? Para dar aquela sensação de que não é uma pestinha mesmo, matou, né? O filho do faraó. Matou lá, uma criança, Deus matou lá. Deus foi lá e matou. E aí? Não, mas era uma pestinha, né? Faz o personagem meio pestinha pra pessoa tomar birra.
Porque se fizesse um filho do faraó inocente, um filho do faraó centrado, um filho do faraó correto, né, que se preocupava, né, não, pai, não faz isso com os escravos, não, pai, né, se fosse um filho do faraó certinho, humilde, né, que se preocupasse aí, depois Deus matasse um moleque, imagina. Que horror, né? Algumas pessoas até ficavam meio horrorizadas, né? Claro que não ia, porque os lavagens cerebral não ia adiantar muito. Mas uma pessoa mais sensata ia falar, poxa, criança, mesmo que se fosse na novela, né? Você ia afeiçoar o personagem, você fala, nossa, Deus matou um personagem, né? Matou a criança, inocente, que estava tentando ajudar lá, os hebreus, sei lá, né? Se tivesse feito um filho do faraó mais bonzinho, não ia dar o mesmo efeito, né? Fazer um filho do faraó bem mequetrefe pra justificar matar ele depois. Sabe, nossa, revoltante. Aí vem com esse papinho aí de pró-vida. O cara que mata essa porcaria desse Deus seu, aí você vem com esse papo de pró-vida. Ah, nem, meu, tá. Nossa, eu fico tão revoltado que aí já deu 25 minutos, eu faço esforço tremendo pra fazer uns vídeos curtos. Mas não dá, velho, é muita coisa, é revolta gigantesca, mas então é isso aí, eu vou terminar aqui com essa revolta aqui, porque senão eu vou ficar doido com essa palhaçada ridícula de religião, ou religiãozinha, ou coisa que atravanca a sociedade, viu? Que atravanca a ciência, enquanto estão tentando explorar Marte, estão tentando explorar outros planetas para fazer a raça humana, né, sobreviver por mais anos aí explorando o espaço, estão nos tornar, enquanto alguns estão tentando trabalhar para transformar nossa raça, né, nossa sociedade, uma sociedade planetária, a gente está aqui discutindo crenças idiotas de tribos do deserto medieval, da Era do Bronze, é triste. Eu vou ficando por aqui, eu acho que é isso, já passou muito, estourou os minutos que eu queria aqui, nem era para fazer isso tudo. Vou voltar ao trabalho, só deixar minha lamentação aqui, minha tristeza com essa palhaçada ridícula. E vai lá dar uma força nesses canais aí que eu citei aí, que é muito bacana. Principalmente essa do biólogo Henrique lá, esse foi demais. Demonstra essa palhaçada, design demente, esse fundamentalista ridículo picareta. É isso aí, falou.